Estamos de volta aqui com o 3 em 1 e olha só, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República têm 24 horas para esclarecer informações acerca dos supostos relatórios que orientaram a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. A ministra reforçou que são proibidos pelo tribunal o uso de órgãos públicos para fins pessoais e que a confirmação dos supostos documentos seria grave. O diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e o ministro do GSI, Augusto Heleno, afirmaram em nota que vão aguardar a notificação e prometeram responder à solicitação dentro do prazo estipulado. Hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, oficiou a ABIN e o GSI para que prestem informações sobre a existência desses supostos relatórios produzidos. Vamos nessa, então, ouvir os comentários de Thaís Oyama, Tomé e Diogo Schelp. Eu só vou pedir para os três serem um pouquinho mais breves, porque nós estouramos o primeiro bloco. Então vamos nessa, Tomé, você começa. Vamos lá. A suposta produção desses documentos seria muito grave, né? Nós, brasileiros, nós não podemos mais admitir que uma vez que uma vez que nós temos aí essas acusações, a gente não pode admitir a utilização de um órgão público para obter benefício ou informação que facilitem a defesa de uma pessoa que está sendo acusada de maneira nenhuma. Né? Nós já tivemos um sentimento que isso ocorreu muito no passado, nós não podemos mais admitir como povo brasileiro, independente da nossa simpatia política, que isso aconteça. Se nós quisermos realmente construir uma grande nação, a lei ela tem que ser igual para todos, ela não pode só estar escrita na Constituição, ela tem que ser realmente igual para todo mundo. Foi feito um pedido de informações, né, que foi endereçado ao general Augusto Heleno e também ao diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramagem, e já foi feita uma resposta que eu vou ler brevemente aqui para vocês, né, da ABIN, que diz o seguinte: os mencionados relatórios não foram produzidos pela ABIN. Supostos trechos divulgados apresentam-se mal redigidos, com linguajar atécnico que não guarda relação com a atividade da inteligência. A agência desenvolve seus trabalhos de maneira íntegra e cooperativa, não havendo setores fragmentados de sua instituição, sendo falsa a afirmação da existência da ABIN paralela ou ABIN clandestina. Então, esse relatório já foi emitido, né, já foi colocado pelo general Augusto Heleno. Eu, particularmente, tenho uma confiança muito grande no general Augusto Heleno e o que a gente espera é que isso realmente seja avaliado e passado com total transparência à população brasileira, porque, como já coloquei aqui, independente de qual governo seria um grande absurdo se utilizarem das nossas instituições para benefício próprio. Isso não pode mais ser aceitado por nenhum de nós. Thaís Oyama. Paulo, só posso fazer só um comentário a respeito da nota que você leu do Ministério da Saúde antes? Por favor, fica à vontade. Porque, de novo, isso é uma coisa ridícula que o Ministério da Saúde fez, né? Porque da impossibilidade dele estipular uma data, como pediu o STF, ele veio com essa conversa. Olha, ele estima prazo de 12 meses, o que dependerá do quantitativo do imunobiológico disponível para uso. Dado que o quantitativo hoje é 0, então esses 12 meses vão começar a partir de quando? Quer dizer, não faz sentido, é uma enrolação atrás da outra. Eu só queria registrar isso. Esse comunicado do Ministério da Saúde não estipula data nenhuma e, mais uma vez, tenta enrolar, não só os brasileiros, como agora o STF também, né? Bom, sobre a nossa pauta aí, eu só queria lembrar que essa matéria, que foi feita pela revista Época e depois confirmada logo em seguida pelo jornal Estado de São Paulo, ela diz que a ABIN produziu ao menos 2 relatórios que eram destinados a orientar, ajudar a defesa do Flávio Bolsonaro a anular aquele processo de desvio de dinheiro público a que ele responde, mais conhecido como o processo da rachadinha. Então, a ABIN teria agido para ajudar a defesa, as advogadas do Flávio Bolsonaro, a anular a ação contra o Flávio Bolsonaro. É isso que diz a matéria, é uma matéria que comunica um fato grave e foi confirmada pela defesa do Flávio Bolsonaro. A advogada Luciana Pires, ela confirmou tanto a existência dos relatórios quanto a procedência dos relatórios. Ela disse que os relatórios foram feitos pela ABIN. Então, de novo, quem disse isso foi a defesa do advogado Flávio Bolsonaro e não desmentiu isso depois. E o Flávio Bolsonaro até agora não deu um pio sobre isso. Bom, a ABIN nega, como disse o Tomé, ela diz que os relatórios não foram produzidos pela ABIN. Bom, eu imagino, obviamente, que esses relatórios não têm o timbre da ABIN, né? A ABIN, se fosse fazer isso, eu acredito que ela não deixaria assim, uma digital tão explícita. E, na verdade, a matéria do Estadão
Ela diz que esses relatórios foram repassados por integrantes da cúpula da BIM para os advogados, as advogadas do Flávio Bolsonaro, por WhatsApp. A matéria do Estadão, que confirma a matéria da época, diz que esses relatórios foram digitados diretamente no WhatsApp. Eles não foram remetidos em papel e nem de outra forma. Bom, o que eu acho agora? Isso tem que ser investigado. Claro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diz que não trabalha com narrativas e diz que precisa de provas, o que é muito óbvio, né? Só que para se conseguir provas, é preciso antes investigar. E é isso que o Procurador-Geral da República tem que decidir, se vai ou não investigar. Lembrando que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele foi escolhido diretamente pelo presidente da República, fora daquela lista tríplice, e até hoje ele fez jus à desconfiança que roda o nome dele justamente por causa dessa forma heterodoxa com que ele foi escolhido. Por que ele fez jus a essa desconfiança? O levantamento da Folha de São Paulo recente mostrou que em um ano na Procuradoria-Geral da República, o senhor Augusto Aras, ele foi uma vez contra uma decisão do presidente Bolsonaro. E em outras 30 vezes ele tomou decisões em linha com o presidente Bolsonaro. Então, vamos ver se essa investigação dessa vez sai mesmo. Diogo Schelp. Bom, rapidamente, Paulo. Bom, antes de mais nada, eu preciso deixar claro que o esquema de rachadinha pela qual o senador Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio, nada mais é do que corrupção, né? A melhor palavra para definir. Do ponto de vista jurídico, ele foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora, sobre a gravidade de uso de órgãos públicos para questões pessoais, é ainda mais grave em se tratando da BIM, se for confirmado, porque a BIM dispõe de instrumentos de acesso à informação privilegiada, por exemplo, né? Inclusive, há uma decisão recente do plenário do STF, de agosto deste ano, da qual a ministra Carmen Lúcia, inclusive, foi relatora, que reforçou esse veto ao compartilhamento de informações sigilosas por órgãos públicos para fins pessoais. Então, o que dá para dizer é que esse caso da BIM, mesmo com essa negativa agora, esse caso da BIM e com o Flávio Bolsonaro precisa ser investigado a fundo e não pode ser largado. Tomé pedindo a palavra. Vou ser bem breve aqui, Paulo. O que me incomoda muito com essa questão do Flávio Bolsonaro é óbvio que todos nós queremos que ele seja investigado, que tenha clareza a população brasileira. Agora, não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira no nosso país e achando que a rachadinha era feita pelo Flávio Bolsonaro. Isso é uma prática muito comum dentro da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, do Senado. O que nós temos que fazer é que o Flávio realmente tenha satisfação a dar à população brasileira e, caso ele tenha cometido esse crime, que ele vá preso. Mas aonde estão vocês cobrando todos os outros envolvidos em rachadinha? Isso que está muito cansativo no Brasil. Vocês só estão batendo no Flávio Bolsonaro porque é o filho do presidente. E os outros? E os companheiros? E a turma da esquerda? E a turma do Centrão, que também assaltou o país? A gente vai ficar calado? Eu só queria ouvir um comentário em relação a todos, e não só ao filho do presidente, caso isso realmente tenha acontecido. Ok, Thaís, quer falar alguma coisa? Não, me parece muito óbvio, Paulo, eu já respondi isso milhões de vezes, isso é um assunto de WhatsApp dos bolsonaristas, que eles vivem repetindo essa mesma tecla. É óbvio que esse assunto tem mais relevância, porque o homem é filho do presidente da República. Precisa explicar mais alguma coisa além disso? Ok, Diogo, quer falar alguma coisa? Precisa sim, Thaís, precisa explicar sim. Tem muita coisa para ser explicada que aconteceu pela esquerda no Brasil, que ninguém explica, que está todo mundo calado. Só um minuto. Desculpa, mas precisa ser explicado sim. Só um minuto, Tomé. Diogo, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar basicamente o seguinte: corrupção é corrupção, independente do tamanho, do valor, e o fato de ser o filho do presidente tem importância, sim, tanto que há, e além de tudo, pelo fato de que há elementos nessa investigação que leva ao gabinete do presidente na época em que ele estava no Congresso. Então, esses braços, esses tentáculos dessa investigação são importantes, por isso que essa investigação tem que ser feita até o fim e que vá até as últimas consequências, porque isso é de interesse, sim, do povo brasileiro. Ok, vai lá, Tomé. Vamos lá, eu queria fazer uma pergunta aqui à população brasileira. Legal, eu como uma pessoa de direita, eu exijo que o Flávio e o presidente da República, a BIM e todos os outros órgãos dêem uma satisfação ao povo brasileiro. Agora, quando a gente fala aqui em relação ao filho do Lula, por exemplo, um homem que era trabalhador de um zoológico, que hoje é um dos homens mais... Você está fazendo uma cara por quê, Thaís? Não é verdade ou você está protegendo ele? O homem, um dos homens mais ricos do país, envolvido em esquema de corrupções
gigantescos, bilhões de reais na sua conta, um aviãozinho particular que custa 70 milhões de reais. Gente, onde vocês estão? Que mundo que vocês vivem? Vocês só conseguem atacar um lado da história. Vamos atacar todo mundo. A realidade é essa, pessoal. Vamos fazer o que é certo pelo Brasil. Vamos fazer política e ideologia da maneira correta. Querem ter ideologia? Vamos ter. Mas vamos colocar essas pessoas na cadeia, que é um lugar onde todos eles merecem. Eles acabaram com o nosso país. A gente não pode deixar que continuem acabando. Mas a gente também não pode esquecer o passado, e esse passado é muito triste. Diogo. Tomé, só para te parodiar um pouco, posso só parodiar por aqui, favor, Tomé? Thaís, Tomé, onde você estava quando a imprensa toda deste Brasil cobriu intensamente, exaustivamente o escândalo do Mensalão, cobriu o escândalo da Game Cop, cobriu o caso Lulinha, cobriu todo o caso do Petrolão? Onde você estava, Tomé, que você não viu nada disso? Estava vendo o WhatsApp, é isso? Não, Thaís, eu não estava, não. Eu estava nas ruas, derrubando o PT. Eu estava em cima de um caminhão, dando a minha cara para bater, colocando a minha família em risco, lutando contra uma das maiores instituições, uma das maiores quadrilhas que assaltaram esse país. Eu estava recebendo ameaça de morte semana. Eu estava recebendo coisas, animais, sem cabeça na minha casa, com a foto do meu filho do lado. Eu não estava atrás de uma redação, junto com os amigos, defendendo uma ideologia. Eu estava na rua, dando a minha cara para bater, como homem que sou, como brasileiro que sou. Então você deve estar muito decepcionado agora, Tomé, porque esse PT contra o qual você esbravejou está de mãos dadas com, por exemplo, Arthur Lira, o candidato do seu presidente Bolsonaro. Eu sinto muito por isso, deve estar bastante decepcionado. Que vocês dão, isso não é verdade. O presidente Bolsonaro não se posicionou ainda em relação a ele ser candidato. Isso é a narrativa que vocês querem dar. Tomé, é só o que vocês Thaís, falam, por favor, falar mal do governo. Por favor, deixa eu ouvir o Diogo também, que ele havia pedido a palavra. Por favor. Não, eu só queria lembrar ao Tomé que o ex-presidente Lula é réu condenado há 26 anos de prisão. Né? Ele agora não está preso, mas já esteve. E o ex-presidente Lula não é mais presidente. Né? Então, os crimes que ele cometeu já foram objeto de análise na justiça, já resultaram em condenação. Há outros processos em andamento, enfim, isso deve ser levado adiante